Bom dia, estamos começando mais um De Frente com os Mortos e hoje estamos com uma pessoa muito importante do mundo da biologia, Lamarck. Bom dia, Lamarck. É um prazer estar com você aqui hoje. Você poderia falar um pouco sobre você e como suas ideias funcionam para as pessoas que estão assistindo? Bom, gostaria de começar dando bom dia a nossos queridos telespectadores, a você, agradecer pelo convite de estar aqui hoje. E bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou Jean Baptiste de Lamarck. E bom, eu, antes de me tornar biólogo, eu comecei minha carreira como botânico. E ao longo dessa carreira, para não dizer que eu sou me gabando, mas eu tive muito destaque na área da zoologia, de invertebrados, paleontologia e evolução. E bom, a minha teoria, os dois principais pontos estão ligados justamente com a evolução. Para mim, minhas duas principais leis, meus princípios, são a lei do uso-desuso e a lei da herança das características adquiridas. Você poderia explicar como funciona a lei do uso-desuso? Bom, na lei do uso-desuso, esse princípio afirma o seguinte, que conforme um ser ele vai utilizando mais de certas partes do seu corpo, essas partes que são mais usadas vão se tornando mais fortes, mais resistentes e vão se adaptando. Enquanto as partes mais fracas, que no caso vão se tornando fracas porque elas não são tão usadas, elas vão se tornando, aos poucos, atrofiando-se. E vai se adaptando com o tempo. E a sua outra lei das heranças adquiridas? Bom, na lei da herança adquirida, eu falo justamente sobre que nesse princípio as características adquiridas são passadas de uma geração para outra. E assim o indivíduo vai passando para a sua prole, para a sua descendência, para os seus herdeiros, podemos dizer assim. Então, cada característica que for mudando para mim, vai mudar para o meu filho, vai mudar para o meu neto, para os meus bisnetos. E por aí vai adiante. Você poderia dar um exemplo de um ser dentro dessas leis? Um exemplo é a girafa, que eu acredito que ela não tivesse aquele pescoço enorme. O que aconteceu? A girafa, ela, devido à necessidade para se alimentar, ela foi esticando o seu pescoço. E isso foi sendo passado de uma geração para outra. Conforme isso foi acontecendo, seu pescoço foi se tornando cada vez mais comprido, fazendo que a cabeça da girafa ficasse cada vez mais afastada da parte inferior do corpo, no caso, a parte das patas e do corpo, tirando a parte do pescoço, fazendo que cada vez fosse crescendo mais, sendo passada essa característica para cada geração. Então, Lamarck, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi muito importante para informar as pessoas que estão assistindo o vídeo. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer aos nossos queridos telespectadores, a você pelo convite e muito obrigado. Não tenho muito o que dizer, assim, foi muito gratificante para mim poder falar um pouco sobre as minhas teorias, para o público lá de casa. Muito obrigado. Depois do intervalo comercial, teremos outro convidado muito importante no nosso programa, que é muito importante para o mundo da biologia e vai informar vocês de outra teoria. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Nossa vassoura é mil utilidade. Para você que fica sofrendo com visita em sua casa, nosso novo truque, vassourite. Você pode botar atrás da sua porta para espantar aquela visita indesejada. Para você que fica sofrendo com amor, ou você que não quer casar, para varrer seu pé, para varrer o pé dos outros, para poder expulsar aquela pessoa de uma forma bem delicada da sua casa, varrendo e expulsando. Bom dia a todos. Bom, infelizmente, nossa querida apresentadora Luísa, ela teve algumas questões de saúde que impossibilitaram ela de prosseguir e seguir com o nosso programa. E bom, eu agora estarei substituindo ela na nossa entrevista com um grande e importante nome na biologia. E para quem não conhecem, tenho a honra de receber aqui hoje Darwin. Darwin, para mim é uma honra estar recebendo o senhor aqui hoje. E assim, eu gostaria de começar o nosso programa pedindo para você se apresentar um pouco para o nosso público de casa, para eles que não conhecem você, falar um pouco sobre quem era você. Bom, meu nome é Charles Robert Darwin,
Eu sou naturalista, geólogo e biólogo britânico, nascido no Reino Unido. E é isso. Então fale pra gente um pouco sobre o que é a ancestralidade comum. Bom, a ancestralidade comum basicamente é a teoria de que todos os seres vêm da mesma espécie, todos os seres têm um ancestral em comum. E de acordo com o tempo eles vão sofrendo alterações e se modificando e virando outras espécies, mas mesmo assim com um ancestral em comum. Um exemplo disso é os seres humanos e os macacos, né? Como a gente vê muita semelhança entre os seres humanos e os macacos. Bom, eu gostaria de aproveitar, né, que você acabou de falar sobre ancestralidade comum e puxar como um gancho para pedir para você falar sobre seleção natural, porque eu acredito que muita gente não tem a noção também, assim como não tinha, do que era ancestralidade comum. Eu gostaria que você explicasse um pouco para o nosso público de casa, né? Bom, a seleção natural é outro aspecto que foi fundada com a minha teoria, que consiste basicamente que o meio ambiente onde os seres vivem, esses seres vão apresentar características que vão facilitar a sobrevivência deles nesse meio ambiente e vai aumentar a chance de sobrevivência deles nesse meio ambiente também. Porém, as espécies que não têm características que vão facilitar a vivência deles nesse ambiente vão acabar morrendo e não vão conseguir passar as características adiante. Então, naquele meio vai existir só características que vão facilitar ali o ambiente onde os seres estão vivendo. Um exemplo é a girafa, né, que apresenta um pescoço muito longo para conseguir comer as plantas em cima da árvore e tal. Porém, a gente quase não vê nenhuma girafa que tenha um pescoço pequeno. E quando a gente vê essa girafa, provavelmente não vai conseguir sobreviver por muito tempo, não vai passar a característica do pescoço pequeno adiante e provavelmente vai acabar morrendo porque ela não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir comer as folhas das árvores mais altas. Perfeito, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui hoje. É uma honra para mim poder entrevistar uma pessoa tão importante na área. E muito obrigado a todos que estão assistindo essa entrevista. Eu peço para vocês que não saiam de casa, porque em breve, no nosso terceiro bloco, a gente vai estar recebendo uma convidada muito especial para falar um pouquinho sobre prosseguir, né, com esse tema com a gente. Para você que fica aí sofrendo por causa de bactérias em sua mão e você não tem tempo todo para lavar sua mão, eu indico o nosso novo parceiro, o nosso novo patrocinador, álcool em gel, da nossa nova marca, Barberex. Para você que fica sofrendo com a sujeira em suas mãos e não tem onde lavar, compre, leve, dentro da bolsa, da mochila, em qualquer lugar você pode acessar. Bem-vindo ao nosso último bloco, e nesse último bloco vamos receber uma especialista em teorias evolutivas para fechar com chave de ouro o nosso programa. Agora eu vou receber Darwina Mendel, que vai falar pra gente um pouco sobre teorias evolutivas, especificamente sobre o neodarwinismo, que ela vai aprofundar a gente um pouco sobre o que é, em que ela se baseia, entre outros aspectos. Bom, gostaria logo de cara de agradecer a sua presença, por você ter conseguido auxiliar a sua agenda para estar presente. E logo de cara gostaria de perguntar, o que é o neodarwinismo e em que ele se baseia? Bom dia a todos. Bom, o neodarwinismo surgiu no século XX e ele se baseia, basicamente, na teoria de Darwin, né, o darwinismo, nas teorias genéticas de Mendel e também na teoria da mutação de Hugo de Vries. E bom, devido ao pouco estudo sobre hereditariedade e variabilidade de Darwin, ele não conseguiu explicar como as características eram transmitidas, né, e passadas adiante. Então, isso fez com que houvesse algumas lacunas na sua teoria. Porém, com os avanços tecnológicos, esses pontos em aberto puderam ser explicados. Bom, gostaria de aproveitar a deixa que você falou pra gente que ele teria uma certa relação com o darwinismo. Eu gostaria que você explicasse um pouco pra gente qual é essa diferença que existe entre o darwinismo e o neodarwinismo. Bom, além da seleção natural de Darwin, o neodarwinismo também apresenta outros fatores evolutivos. O principal desses fatores seria a mutação, que ela é uma alteração no material genético que ocorre de forma aleatória e espontânea nos indivíduos. Essa mutação pode ocorrer pela ação de agentes mutagênicos. E algumas características desenvolvidas nessa mutação, que
apresentam pouca vantagem são eliminadas nos indivíduos e, por outro lado também, por meio da seleção natural, as características que apresentam maior vantagem aos indivíduos permanecem e são passadas adiante pelos descendentes. Outro fator evolutivo é a recombinação gênica, que se refere à troca de genes em duas moléculas, na verdade, de ácidos nucleicos, fazendo com que haja variações do gene em um cromossomo. É nesse processo que ocorre o crossing over, que acontece na prófase 1 da meiose e na fecundação. E por último, também temos um fator evolutivo muito importante no neodarwinismo, que é a deriva genética. Ela é uma mudança nas frequências dos alelos de uma geração para outra, que ocorre em eventos aleatórios. Então, a gente pode dizer que as características que serão transmitidas para as descendências, enfim, elas não ocorrem por uma seleção do ambiente, mas por um fator de sorte. Bom, agora para fechar, gostaria de fazer uma última pergunta, que é um exemplo sobre o neodarwinismo. Bom, um exemplo claro seria a evolução dos beija-flores e das flores. O formato das flores, ao longo dos anos, foi sendo adaptado para atrair polinizadores específicos, como os beija-flores. E também, no caso dos beija-flores, o bico deles foi evoluindo para uma forma mais fina e alongada, facilitando o acesso ao néctar das flores, o que faz com que ocorra uma dependência entre as espécies que impulsiona a evolução em ambas as partes. Bom, agora eu gostaria muito de agradecer a sua presença, agradecer a todos que acompanharam nosso programa até aqui e muito obrigado a todos, aos nossos queridos telespectadores, e um beijo a todos.